Pessoal, boa noite a todos e todas. Hoje, já uma grande satisfação aí, a gente tem chegando à nossa última reunião científica magna do primeiro semestre do ano de 2025, e hoje, de uma forma um pouquinho diferente dos últimos modelos que a gente vem apresentando, hoje com 3 convidadas bastante especiais para virem falar aqui com a gente, né? Então, eu vou apresentar rapidamente as 3 palestrantes, a gente libera elas para apresentação, e ao final também a gente vai ter comentários especiais da doutora Viviane, que vai estar aqui com a gente também, ela mais para frente, e a gente abre, então, para estarmos discutindo todos juntos. A nossa primeira discussão, então, vai ser com a doutora Vanessa Rizek. Ela é médica formada pela Universidade Federal do Paraná, neurologista pelo INC, também mestre pela PUC, Paraná. Hoje, ela segue atuando no INC, já com longa experiência em doenças cerebrovasculares, Doppler transcraniano e emergências neurológicas. O que ela vai trazer para a gente hoje, então, seria a visão do neurologista sobre a Stroke Heart Syndrome, que a gente discutiu um pouquinho anteriormente já, com aquela revisão, e principalmente sobre esses mecanismos neurogênicos envolvidos na lesão cardíaca pós-AVC. Doutora Vanessa. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite para poder participar e trazer algo que é um projeto que nós começamos a desenvolver aí ao longo desse ano e que vai envolver também a participação de muitos de vocês no Twin. E trazer algo que estamos começando a ter essa visão agora, mais recentemente, porque é uma das complicações cardíacas relacionadas ao AVC. É uma das complicações relacionadas à doença cerebrovascular, que vem sendo cada vez mais reconhecida no nosso meio. Então, o que eu vou colocar aqui é a introdução sobre o que é a Stroke Heart Syndrome e alguns conceitos fisiopatológicos e como que o coração, o cérebro e o coração interagem nesse caminho. Nós sabemos que a doença cerebrovascular é uma frequente complicação das doenças cardiovasculares, né? Não é à toa que pelo menos 20 a 25% das etiologias de um AVC isquêmico são de origem cardioembólica. Então, é muito frequente encontrar isso. Só que, por outro lado, o paciente que apresenta um AVC isquêmico, ele também tem uma alta incidência de doenças cardíacas após o evento. E algumas delas que podem ser desencadeadas pelo evento isquêmico, que é o que a gente tem mais reconhecido aí na sequência. Quando nós temos um paciente que interna por um AVC isquêmico e, na sua maioria, interna em terapias intensivas, né? Unidades de AVC, no nosso meio, acabam sendo muito mais unidades mistas de terapia intensiva. O paciente precisa fazer essa investigação etiológica do AVC para identificar qual que é o fator. É cardioembólico, é lesão arterial, é doença de pequenos vasos, são outras etiologias. Então, a investigação cardíaca já é parte da nossa rotina. Então, frequentemente, nós estamos pedindo eletrocardiograma, ecocardio, Holter, enzimas cardíacas, isso já entra na nossa rotina. Mas, além de avaliar a etiologia, esses exames podem identificar essas complicações cardíacas desencadeadas pelo evento, que é esse desenvolvimento que a gente está trazendo agora. Então, aí vem o conceito da síndrome coração-cérebro pós-AVC, né? Uma tradução em inglês de Stroke Heart Syndrome, que é o que a literatura nos traz. Já não é uma coisa tão nova, já lá na década de 40 já foi identificado que os pacientes com alguma doença encefálica poderiam ter alguma repercussão cardíaca, mas foi só ali no desenvolvimento, aí depois dos anos 80, 90, que se identificou esse mecanismo de interação entre coração e cérebro, cérebro e coração, através do eixo coração-cérebro, né, a inervação do coração relacionada ao cérebro. E em 2018, então, foi formado esse conceito da Stroke Heart Syndrome
como o conjunto de doenças e manifestações cardíacas que acontecem após a manifestação do AVC isquêmico num prazo de 30 dias após esse evento. Então, é um quadro mais agudo. E quais são essas manifestações cardíacas? Quais são os componentes dessa Stroke Heart Syndrome? O paciente pode ter uma injúria miocárdica, um dano na parede do miocárdio, manifesto pelo aumento da troponina. E isso pode ser de origem isquêmica coronariana ou não isquêmica coronariana. E a troponina faz um padrão de aumento e queda, que depois nós vamos discutir mais aí na segunda parte dessa apresentação com a Ana Beatriz. Outro componente é a própria síndrome coronariana aguda, então um infarto agudo do miocárdio ocorrido após o AVC, a disfunção do ventrículo esquerdo, principalmente a síndrome Takotsubo, que pode ser manifesta após o AVC, né, que é uma síndrome predominantemente de origem adrenérgica, não só o AVC, mas outras situações relacionadas a um estresse agudo. Arritmias, inclusive, há já uma entidade definida que chama fibrilação atrial diagnosticada após o AVC. A fibrilação atrial ela pode ser uma etiologia do AVC, mas há casos em que essa fibrilação atrial acontece somente após o evento isquêmico e decorrente do AVC isquêmico. E também pode acontecer a morte súbita de causa neurogênica após o AVC. Então, isso nós vamos ver depois na segunda parte dessa apresentação. O que eu vou trazer um pouquinho mais é como que acontece essa interação. Por que de um AVC isquêmico o paciente vai ter uma alteração cardíaca, um dano no miocárdio, uma arritmia cardíaca? E aí, nós temos que lembrar que o nosso coração, ele recebe, né, inputs do sistema nervoso autonômico, do nervo vago, e das fibras simpáticas. Então, já começa aí essa interação entre o coração e cérebro. Então, qualquer alteração que leve a alterações neuronais pode levar à liberação também de mediadores neuroendócrinos, cortisol, noradrenalina, as catecolaminas, e desencadeamento de reação inflamatória sistêmica, que ativa sistemas imunológicos, ativa macrófagos, ativa linfócitos e pode levar também a um processo inflamatório que atinge não só o vaso, levando uma isquemia, mas também, às vezes, ao próprio tecido cardíaco, aos próprios cardiomiócitos. Existem também algumas teorias que comentam que microRNAs mensageiros podem ser liberados e também podem entrar nessa mediação dessa injúria do miocárdio que acontece após o AVC. Então, é algo bastante complexo ainda e que tem aí uma gama de coisas que a gente pode ainda vai investigar para identificar quais seriam esses mediadores. Em suma, uma lesão encefálica, né, a dependendo da sua localização, do tamanho da extensão, né, e principalmente se atingir áreas relacionadas aos centros do sistema nervoso autonômico, pode levar a essas alterações através de mediadores inflamatórios e do sistema imune, a neuronais, por exemplo, o sistema nervoso autonômico simpático e parasimpático, e aqueles marcadores humorais, então, aos hormônios, às catecolaminas, a noradrenalina, ao aumento de cortisol, que vão chegar lá no músculo cardíaco, nos feixes de condução cardíaco, nos próprios vasos coronarianos, alterando muitas vezes a microcirculação e levando a esses eventos, então, né? A morte súbita, insuficiência cardíaca, miocárdio Takotsubo, aumento da troponina. O coração, ele tem um sistema nervoso autonômico, né? Então, ele é próprio, né? Que ele é um sistema cardíaco intrínseco próprio, que leva, então, a essa condução da informação dos feixes de condução lá para o músculo do miocárdio. E ele é regulado pelo sistema nervoso autonômico, tanto
pelo tônus parasimpático, que vem lá do núcleo dorsal do vago, do núcleo umbigo, pelo nervo vago, quanto pelo sistema simpático, que vem lá do corno lateral da medula, através ali da cadeia dos gânglios simpáticos cervicais, e vai inervar as áreas do coração. Como centro do controle nervoso autonômico, nós temos várias áreas do cérebro. Então, por exemplo, a região do córtex mesial, aqui pré-frontal, córtex da ínsula, é uma região bastante característica, como lesões da ínsula, levando à disfunção cardíaca. Lesões também aqui na região do córtex cingulado anterior e também regiões mais profundas, como, por exemplo, a amígdala. Elas todas fazem parte desse sistema nervoso autonômico, então estão envolvidas naquele velho mecanismo que nós sabemos da luta ou da fuga, né? Então, diante de uma situação de estresse, o nosso sistema nervoso autonômico vai nos preparar para lutar ou fugir. Então, o sistema nervoso autonômico simpático, né, vai levar todas aquelas reações que a gente já conhece, midríase, aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, né, vasodilatação, vasoconstrição periférica, e preparando o organismo para essa batalha, com a liberação aí de muito cortisol e noradrenalina. E essas áreas mais profundas, né, que vão atingir lá as regiões do mais profundas, tem principalmente o sistema nervoso autonômico parasimpático, né, que ficam lá no núcleo dorsal do vago e no núcleo umbigo, que depois vão dar as referências simpáticas. Então, se eu tenho, por exemplo, uma lesão isquêmica que atinge aqui o território da artéria cerebral média e que pega a região da ínsula, esse paciente pode ter essas alterações do controle autonômico e ter arritmias no dedo logo após o AVC, as alterações da troponina, e é esse o mecanismo da síndrome cardíaca pós-AVC. Já descendo um pouquinho para as regiões mais profundas, então aqui no tronco a gente tem o núcleo dorsal do vago, o núcleo umbigo, que são parasimpáticos, e que essa influência via nervo vago vai ser principalmente lá para o nó sinoatrial, para as duas câmaras atriais, direita e esquerda, para o nó atrioventricular e também para o sistema de condução. Ok, nervo vago, né? Vai reduzir essa frequência cardíaca, então ele age principalmente aqui no nó sinoatrial. E as influências simpáticas que vêm do tronco aqui, lá já da parte da coluna cervical, né, as colunas laterais, através dos gânglios simpáticos, C3 e C6, o gânglio estrelado, aí depois a aferência parasimpática ela é mais difusa, né, não são ramos tão específicos como, por exemplo, o nervo vago, vão atuar lá nos átrios e nos próprios cardiomiócitos, levando, então, fazendo aquele tono simpático, influenciando aqui no coração. Tá? O coração também manda as aferências para o cérebro. Então, através do nervo vago, vai ter a percepção, então, da própria frequência cardíaca, fazendo esse feedback, né? Levando, então, as informações para essas regiões, e lá para isso, então, fazendo essa alça de retroalimentação eferente, aferente e cardíaca. Então, em um grande resumo, a síndrome, a stroke heart syndrome, né, ou a injúria cardíaca pós-AVC, ela tem componente inflamatório, desregulação do sistema nervoso autonômico, aumento das catecolaminas e levando todo esse processo de inflamação, alteração endotelial e manifestando com os sinais que a gente vai estudar na sequência ali na Beatriz. Tá? Então, em resumo, a gente tem, então, o que é a síndrome? É qualquer dessas anormalidades cardíacas desencadeadas após um AVC isquêmico, principalmente considerando esse tempo dos 30 dias. E pela sua elevada incidência, né, bastante frequente a ocorrência disso, e ainda não reconhecimento claro, porque às vezes a gente fica nesse desafio. O que veio antes? Será que ele já tinha uma disfunção de ventrículo esquerdo que levou ao AVC, ou foi um AVC que levou à disfunção do ventrículo esquerdo? Ele já tinha
uma arritmia, uma fibrilação atrial prévia, ou o AVC levou a isso? E esse é o nosso grande desafio entre neurologistas, cardiologistas, intensivistas, né? Entender esse paciente para que a gente possa fazer a melhor condução do caso. Bom? E falar um pouquinho do coração agora especificamente, a gente vai convidar a doutora Ana Beatriz, né? A Ana Beatriz, então, ela também é médica formada aqui em Curitiba pela PUC, com residência em clínica médica e cardiologia pela UFPR, onde também realizou recentemente o doutorado no PPG-UX, aqui no Programa de Medicina e Ciências da Saúde, e hoje atua como cardiologista no INC, é coordenadora da Unidade Cerebrovascular e Coronariana, e vai trazer para a gente um pouquinho do cuidado e das manifestações cardíacas nesse período pós-AVC, né? E principalmente as decisões que precisa tomar nesse processo de investigação e manejo desses pacientes. Né? Por favor. É um prazer estar aqui, na verdade, falando sobre Stroke Heart Syndrome, nessa sessão, tipo, mesa redonda, conferência. Eu acho que elas estão bem envolvidas nesse tema de Stroke Heart Syndrome. Eu acabei sendo carregada junto, mas foi uma grande oportunidade aí para, primeiro, dividir um pouquinho sobre o que a gente conhece, né, e aprender bastante com elas, né, e com vocês. Um tema que é super interessante, acho que com certeza subdiagnosticado, né, mas que ele tem um grande impacto em termos de morte e mortalidade, tanto a curto quanto a longo prazo. Então, se vocês ainda não foram convencidos nas apresentações anteriores, eu acho que a minha intenção seria convencer de que esse é um assunto relevante, né? Então, a gente sabe que as complicações cardiovasculares, elas são muito frequentes nos pacientes pós-AVC, né? Estima-se que 20% dos pacientes com AVC apresentam alguma complicação cardíaca, né? E, às vezes, parece inocente a gente pensar, nossa, que azar, o paciente teve um AVC e agora está tendo um infarto, né? Mas, na verdade, os pacientes, eles compartilham de uma idade avançada, eles compartilham de várias comorbidades e de vários fatores de risco que são comuns às duas especialidades, né? Então, esse paciente é um paciente mais suscetível a infarto miocárdio, né? E o paciente que desenvolve um acometimento cardíaco pós-AVC, ele é um paciente que ele tem pior prognóstico, né? Então, falando ali para a Júlia, né? Talvez a troponina, não só como um definidor de conduta, mas para avaliar se a gente tem aí algum comprometimento, né, alguma injúria, mesmo que isso não gere uma manifestação clínica, né, mas para saber que esse é um paciente mais grave, né, e aí quando a gente avalia o número absoluto de mortes, né, a partir do momento do AVC, a gente consegue perceber que a causa cardíaca, né, é a segunda principal causa de óbito, né, e a partir da terceira semana, ela é a mais predominante. E aí, quando a gente vê os guidelines do American Heart Association e American Stroke Association, o que a gente observa é que eles sugerem que todos os pacientes com AVC recebam um eletrocardiograma e uma avaliação de troponina, né, todos eles. E isso é classe 1 de recomendação, né? E isso possivelmente esteja relacionado ao fato de que, desde 1950, a gente já observa relatos de que os pacientes pós-AVC têm alguma alteração, né, clínica, eletrocardiográfica, de troponina, relacionados ao AVC, né? E a grande dúvida é, ok, eles têm alteração de troponina, mas o que a gente vai fazer em relação a isso, né? Há mais ou menos uns 10 anos que se identificou essas alterações, começou a se relatar mais em relação a doenças cardiológicas, né? E agora começou-se a se entender que talvez isso seja tudo parte de uma mesma entidade, né? E por isso que a gente tem agora o que a gente chama de Stroke Heart Syndrome, que nada mais é do que são alterações, uma evidência de alteração cardíaca nova, né, ou uma piora de uma condição cardíaca pré-existente após um evento isquêmico agudo, né? O pico dessas manifestações acontece nos primeiros 3 dias, mas como a doutora Vanessa comentou, por definição, elas podem acontecer até 30 dias, né? A maioria deles é transitório,
estão relacionados a piores desfechos a curto e a longo prazo, e tem muito, né, a gente acredita que muito da fisiopatologia tem relação com essa desregulação do sistema autonômico. Eu tenho um predomínio da minha atividade simpática, mas a fisiopatologia a gente consegue já entender que isso provavelmente tem vários fatores envolvidos e tem muita coisa por trás que a gente ainda não conhece e que isso vai começar a se aprender e cada vez se entender mais a partir de novos estudos e que a gente entenda isso como uma nova entidade, né? E aí distinguir de uma síndrome coronariana aguda prévia ou concomitante ao quadro. E qualquer paciente poderia desenvolver alterações cardíacas pós-AVC, mas a gente sabe que existem alguns determinantes, né, que tornam o indivíduo mais ou menos vulnerável ao desenvolvimento de alterações cardíacas. Né? Então, o primeiro deles está relacionado ao próprio AVC. Né? Então, como já foi comentado aqui, né, lesões que acometem o sistema, né, localizações que têm participação no sistema autonômico são pacientes que acabam tendo uma predisposição a acometimento cardíaco. E a severidade da lesão, a extensão do AVC também parece ter demonstrado alguma relação com acometimentos cardiológicos após o AVC. Além disso, fatores relacionados ao próprio paciente, né? Então, a idade, né? Pacientes que já têm uma doença cardíaca prévia, fatores de risco, né? Pacientes que têm vários fatores de risco cardiovascular, ou mesmo pacientes que já têm alguma outra doença que gera desautonomia, como diabetes, como sarros, né, epigenética relacionado a estresse, né, a indução e outros fatores, todos eles estariam contribuindo para o que a gente chama de stroke heart syndrome, e aí a gente vai ter um espectro enorme de apresentação, né, tanto em relação a pacientes que são assintomáticos ou oligossintomáticos e que têm alguma alteração no eletro ou na troponina, mas não apresentam uma manifestação clínica mais exuberante, quanto pacientes que vão desenvolver eventos muito mais graves, como infarto, síndrome coronariana aguda, arritmias cardíacas, né, e por aí vai. Então, a troponina, né, a troponina tanto a T quanto a I, elas são os biomarcadores de escolha de eleição, né, são biomarcadores muito sensíveis e quase que totalmente específicos de injúria miocárdica. Né? A troponina C, ele não é específico do músculo cardíaco, então ela não deve ser utilizada para fazer esse diagnóstico. E o que a gente observa, né, é que o cardiomiócito, ele compõe as troponinas tanto na miofibrila, né, quanto as troponinas citosólicas, e quando eu tenho uma isquemia, isso pode gerar um dano, né, no cardiomiócito, uma perda de integridade da minha membrana, e eu vou ter a liberação dessas troponinas para minha circulação e vão ser detectáveis, né? Lembrar que, né, como bom cardiologista, que nem todo aumento de troponina é sinal de infarto. Mas a elevação de troponina, quando a gente observa em pacientes pós-AVC, né, e a gente toma como linha de corte 14 nanogramas por litro, a gente observa que 50% dos pacientes vão ter alguma alteração de troponina, né? Isso na troponina convencional era de apenas 15%, agora com as ultrassensíveis esse limiar aumentou bastante, e a grande maioria vai ser muito próximo desse limiar, então vão ser elevações baixas, né? Mas a magnitude da elevação com certeza vai ter algum impacto, né? Então a gente sabe que 10 a 15% dos pacientes vão ter uma elevação um pouco mais significativa, em que a gente fica mais atento, né? Com uma troponina acima de 50. E a troponina é um preditor independente de pior desfecho, né? Então quando a gente avalia desfechos desfavoráveis com ranking score acima de 1 ou mortalidade intra-hospitalar, a gente observa que mesmo elevações discretas a moderadas de troponina já geram um pior desfecho, né? E quanto maior a magnitude da minha elevação, pior é esse desfecho. Além disso, a gente consegue observar que a mortalidade em pacientes que têm alteração dinâmica de troponina é muito superior, né, com hazard ratio de 3, então 3 vezes maior que pacientes que têm uma elevação, né, ou uma elevação
sem curva, né, ou não tem nenhuma alteração, né? Então, mostrando que realmente a alteração dinâmica está relacionada, né, com um pior desfecho e também com injúria miocárdica aguda. E existem outros biomarcadores, né, como o BNP, que também são estudados, que a gente tem uma relação com o prognóstico, né, inclusive meta-análises mostrando que em pacientes que vão a óbito, o valor de BNP tende a ser superior quando comparados a pacientes que sobrevivem ao evento cerebral isquêmico. E aí as arritmias cardíacas, né? Então a gente sabe que alterações eletrocardiográficas são super comuns, né? Incluindo pré-existentes, então tem muitos pacientes que vão ter uma DQ patológica, sobrecarga ventricular esquerda, mas existem algumas alterações que podem acontecer no contexto do AVC, né? Então, alterações de repolarização com prolongamento do QT, alterações do ST, variações da frequência cardíaca, demonstrando mais uma vez em relação à disfunção autonômica, onda T cerebral, e todos esses, a maioria dessas arritmias são transitórias, mas identificam pacientes sobre maior risco de arritmias. E aí as arritmias são tanto taquiarritmias quanto bradiarritmias, né? E isso muitas vezes vai estar relacionado também a eventos de morte súbita. E aí a FA, né? A FA é uma arritmia super prevalente, né? E a gente sempre fica na dúvida quem que veio antes, né? Então, o AVC foi em decorrência da FA ou a FA, né, em decorrência do AVC. Geralmente, esses pacientes eles vão requerer anticoagulação. A gente sabe que isso define, de certa forma, que já existe uma alteração atrial pré-existente, né, que deixa esse paciente mais suscetível a arritmias, mas é algo que a gente vai tratar e a gente deve, né, diferenciar o que veio antes. Outras alterações, então, em relação ao desbalanço da regulação autonômica, existe esse predomínio do simpático, a gente vai ter alteração aí da variabilidade da frequência cardíaca, do reflexo baroreceptor, né, e isso geralmente relacionados àquelas áreas, né, que a doutora Vanessa comentou, que tem relação com o centro autonômico central, né? E a disfunção ventricular, né? A gente sabe que pacientes que já têm disfunção ventricular têm uma predisposição aumentada, né? Mas a idade, um NIH alto, troponina aumentada de forma crônica também são preditores de evolução com disfunção ventricular. A disfunção ventricular ela está associada a piores desfechos, mesmo quando transitórios. E aí, falando um pouquinho sobre a síndrome de Takotsubo, né? Então, ela é um tipo de disfunção ventricular, né? Ela é caracterizada pelo balonamento apical, né? Que quando a gente vê na coronariografia, ele tem esse aspecto do Takotsubo, né? Que é esse pote japonês que faz a captura dos polvos. O cardiologista é muito capaz de ter enfim, criatividade do cardiologista. Enfim, então são pacientes que geralmente vêm com ou dor torácica, tem uma dor torácica, ou tem um equivalente endinoso. Geralmente o eletrocardiograma pode ter alterações de ST, existem elevações, né, de troponina, dinâmicas, então a gente acaba submetendo esses pacientes ao cateterismo cardíaco, e no cateterismo cardíaco eles têm esse padrão específico de contratilidade, em que eu vou ter uma hipercinesia das porções basais e uma hipocinesia ou acinesia das porções médio-apicais, né? A síndrome de Takotsubo já é bem definida em outros eventos, né, como mulheres com predomínio de mulheres pós-menopausa, com estresse emocional importante, mas a gente entende o AVC como talvez o potencial estresse, né, que desencadeia todo um mecanismo que gera essa disfunção, né? Geralmente os pacientes recuperam, né? Então, nas primeiras 3 semanas, mas a gente sabe que mesmo após a recuperação, esses pacientes têm 3 vezes, um risco 3 vezes aumentado de mortalidade intra-hospitalar. E aí, os pacientes com AVC, eles têm alta prevalência de fatores de risco cardiovascular, consequentemente, eles são um paciente com alto risco de já ter, né, uma doença arterial coronariana conhecida ou silenciosa concomitante,
né? E aí entra um dilema de quando a troponina aumenta e começa, né, está aumentada, eleva e começa a aumentar, a fazer curva, né, se isso é só uma manifestação, só não, né, mas seria uma manifestação do stroke heart syndrome, ou a gente tem trombose, né, coronariana, e a gente deveria estar submetendo esse paciente ao cateterismo cardíaco. Existe o estudo TRELLAS, né, que estudou mais de 2.000 pacientes, né, em que 29 deles foram para cateterismo, e aí se observou que 24%, né, está descrito, né, ilustrado aqui, tinham lesão culpada, né, tinham um evento trombótico, e 48% não tinham lesão obstrutiva. Isso quando a gente compara, né, esse tipo de paciente com um paciente que chega na emergência com um infarto sem supra-DST, com níveis similares de troponina, a gente observa que é um padrão de paciente muito diferente, né? É um paciente que tem muito mais MINOCA, que é um infarto agudo do miocárdio sem obstrução coronariana, né? E aí a ressonância acaba tendo grande valia para nós, para entender o mecanismo dessa disfunção. Então, se é um taco-tubo, é um espasmo coronariano, né, uma disfunção microvascular, uma embolização coronariana, né? E aí o que a gente também define eventualmente, a gente vai ter elevações de troponina, em que a gente vai definir como né, não um evento trombótico novo, né, mas uma isquemia coronariana por aumento de demanda, né? Então, as principais causas desse aumento de demanda é a crise hipertensiva, que é um mecanismo, né, para manutenção de uma frequência adequada, e taquiarritmias relacionados ao AVC podem, né, gerar esse aumento de demanda e, consequentemente, eu ter um aumento da minha troponina. Não existem critérios, eu sei que eu estava aqui para trazer toda a explicação, mas não existe um critério disponível na literatura para a gente identificar o paciente com infarto que requer ou que não requer intervenção coronariana, né? E isso, obviamente, que a magnitude do aumento da minha troponina vai me dizer bastante se o paciente tem dor, se o paciente já tem doença coronariana documentada, mas não existe uma linha de corte, um aumento que consiga me distinguir com precisão, né, qual que é o paciente que tem infarto e injúria, né, contra aquele que tem só apenas injúria miocárdica. Né? Existem alguns estudos, como o PRAISE, que estão saindo, que na tentativa de desenvolver um algoritmo diagnóstico capaz de predizer qual é o paciente que tem, né, síndrome coronariana aguda, né, por essa alteração de troponina, e aí esses pacientes, né, que têm maior risco deveriam ser submetidos ao cateterismo. Eventualmente, eles vão ter uma doença trombótica e devem ser angioplastados. Apenas enfatizando da localização do AVC, então a gente sabe que os infartos de ínsula, né, que fazem o controle do sistema autonômico, eles estão relacionados a maior acometimento cardiológico, né, isso porque eles fazem uma tempestade catecolaminérgica, né, então esses pacientes geralmente desenvolvem taquiarritmias, desenvolvem FA, né, e os infartos de ínsula, eles geralmente são infartos em que a gente observa uma maior mortalidade, né? Então, a gente vê que pacientes que não têm acometimento de ínsula, eles têm uma sobrevida melhor do que aqueles que têm. Obviamente que isso também tem o viés, né, de que muitas vezes o acometimento de ínsula também é de artéria cerebral média, são infartos maiores, então isso não é só decorrente de uma alteração cardiológica após. A Vanessa já comentou bastante a respeito disso, né? Mas só para complementar, então, a gente tem várias vias, né, que participam do desenvolvimento da síndrome, né? Então, ativação do sistema nervoso simpático, ativação hipotálamo hipofisário adrenal, com liberação de cortisol, mediadores inflamatórios, e a gente acredita que tudo isso esteja contribuindo para alterações do miocárdio miócito, alterações vasculares. Isso vai levar tanto à instabilidade elétrica, a mecanismos oxidativos, a disfunção endotelial, a acometimento de microcirculação e gerar esse grande espectro de manifestações clínicas. Né? O que pode ser feito? Né? Não existem recomendações formais de qual paciente, né, e quem são os pacientes e como que deve ser feito esse manejo, mas a gente, né, já entende que
o paciente pós-AVC deve ser monitorizado em relação à arritmia cardíaca e à função ventricular, principalmente se eles são pacientes de maior risco. Isso acaba já fazendo parte do arsenal diagnóstico do AVC, mas a gente deve solicitar eletrocardiograma, eco, Holter, eventualmente ressonância cardíaca. Nos pacientes de alto risco, seria interessante já pensar em prevenção, então correção de distúrbios hidroeletrolíticos, evitar medicações que prolongam o intervalo QT, tratar ataque a arritmias e crise hipertensiva, obviamente que isso em conjunto com a equipe de TI, cardio, neuro, respeitando as diretrizes de AVC e o que é possível sem evitar maiores danos cerebrais. E aí a gente tem uma série de alvos terapêuticos, que vêm sendo estudados. Então, tempestade catecolaminérgica, homeostase do cálcio, microcirculação coronariana, A gente ali entende que beta-bloqueadores e os inibidores do sistema renina, angiotensina, aldosterona podem estar fazendo cardioproteção. E aí, só para ilustrar, existem alguns estudos, mostrando, que mostrou, foi um estudo em animal, em ratos, em que eles fizeram uma isquemia de 30 minutos na artéria cerebral média, e aí o que a gente observa é que a gente tem uma queda da fração de ejeção e outros parâmetros do sistema nervoso, como frequência cardíaca, que se elevam, mostrando que existe essa tempestade catecolaminérgica, e se você trata esses pacientes, esses ratinhos, com metoprolol, a frequência cardíaca baixa, a fração de ejeção sobe. Então, isso já começa a instigar qual o tipo de tratamento que a gente tem que estar oferecendo para o nosso paciente. Então, como mensagens para se levar, então 20% dos pacientes com AVC desenvolvem o stroke heart syndrome, o aumento de troponina é frequente, chega a 50% dos pacientes, a doença cardíaca e fatores de risco prévio aumentam a vulnerabilidade em se desenvolver a síndrome, moderam a sua severidade. A gravidade do AVC e a localização na ínsula são sinais de alerta para o acometimento cardíaco. Recomendações de rastreio, diagnóstico, prevenção, tratamento ainda precisam ser definidos. A patofisiologia exata e as implicações cardiológicas ainda são incertas, mas cada vez mais a gente vem estudando a respeito delas. Mas lembrar que as alterações cardíacas são um preditor independente de morte e de piores desfechos. Por fim, agora a nossa terceira apresentação antes dos questionamentos e comentários. A gente queria convidar a Carol. A Carol é médica intensivista, formada pela UFRJ, depois fez a especialização em SPET, titulada pela MIB, tem especialização em neurointensivismo pelo Hospital Sírio-Libanês e é mestre pelo programa de Medicina Interna e Ciências da Saúde aqui da Federal. Então, ela é médica intensivista, coordenadora das unidades de terapia intensiva do INC e vai falar um pouquinho para a gente como que é o manejo, o cuidado e essa intersecção entre neurologistas e cardiologistas com o paciente com AVC hiperagudo dentro da unidade de terapia intensiva. Obrigada, Vini. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Uma honra dar aula junto com pessoas que trabalham diariamente comigo e são inspirações para mim. Bom, então me veio a falta de terminar isso trazendo para vocês. E agora? Por que vocês têm que saber isso? Por que a gente está falando isso se o AVC é do neurologista, se o infarto é do cardio? Por que a gente, que é da terapia intensiva, tem que fazer isso, tem que saber sobre isso? Porque esse paciente, ele muitas vezes vai passar pela gente, principalmente se ele tiver essa interação, ele vai cair na mão de vocês. E a gente só sabe fazer diagnóstico daquilo que a gente sabe. Se a gente não sabe que uma entidade existe, a gente não vai fazer diagnóstico. Não é ontem que surgiu, não foi em 2018 que surgiu o Stroke Heart Syndrome. Não foi. Ela existe desde que existe cérebro, coração, infarto e AVC. Ela sempre existiu. Por que só agora a gente está falando nisso? Porque o nosso entendimento, o nosso conhecimento como seres humanos, como médicos, como conhecedores do mundo, ele está em constante andamento, Então, a gente vê isso e a gente consegue refinar, entender melhor, estudar mais. E aí, devagarinho, a gente vai ficando cada vez melhores, Bom, e aí, outra coisa, por que o doutor Álvaro falou agora há pouco que o primeiro diagnóstico da Takotsubo foi em 1998? Porque não existia Takotsubo? Não, Porque a gente também não sabia fazer diagnóstico.
Então, a gente precisa falar sobre isso. Por isso que vocês estão aqui. A gente precisa falar sobre isso. Para que vocês saibam que isso existe. E que a gente consiga fazer o diagnóstico de forma correta. Se a gente fingir que algo não existe, ela não vai deixar de acontecer. Né? Simplesmente vai passar pela gente, o paciente vai sofrer, a gente não vai dar muita bola para isso. E isso vai ir para frente, e outros vão acontecer, a gente nunca vai conseguir fazer esse livro. Bom, eu vou passar grande parte aqui da minha parte inicial da apresentação. Eu já sabia que ia fazer isso, porque com certeza vocês já escutaram bastante nas últimas 2, 3 aulas tudo que tem nos primeiros slides, né? Que são o que a gente vai encontrar, complicações, né? Então, disfunção de VE, tábua de subo, arritmias, morte súbita, edema pulmonar, tudo isso vocês já viram, já ouviram bastante, não preciso ficar repetindo para vocês hoje, né? Mas a gente sabe que a gente tem uma certa frequência, ela acontece em alguns casos, sim ou não. Então, vai ter tacosubo lá no paciente com AVC isquêmico? Vai, mas eu tenho que saber que ela é mais prevalente na HSA, então é talvez no paciente da HSA que vou procurar isso um pouco a mais, mas eu não posso deixar de lembrar de olhar nisso no paciente que tem um AVC isquêmico, que fez um AVC de ínsula. Como que eu vou identificar esse risco clínico e o que eu vou fazer para encontrar isso no meu paciente, né? Que exames eu vou colocar para ele? Porque eles são importantes. Né? Então, eu vou fazer ecoberaleito, vou pedir ecocardio transtorácico oficial, laudado, bonitinho, vou, mas eu também vou avaliar o meu paciente, eu vou olhar para aquele coração quando ele chegou, aí depois, se tiver alguma instabilidade, eu vou reavaliar para entender se isso piorou ou não. Vou dar um suporte hemodinâmico que ele precisa, vou associar os marcadores que eu achar importante nesse caso, mas eu só vou conseguir associar isso se eu souber que essas coisas todas existem, que elas são importantes para a minha condução e para o meu raciocínio clínico, né? Bom, isso aqui eu vou passar também, porque a gente já falou bastante sobre mecanismo fisiopatológico, vou seguir, mas o que eu quero discutir com vocês, na verdade, é como que a gente traz isso para o nosso ambiente de UTI, e principalmente eu trouxe um caso no final para a gente discutir. Bom, no geral, o que a gente, como intensivista, vai fazer? Então, se a gente entende que não tem um paciente com um AVC isquêmico, e esse AVC isquêmico, ele acomete a ínsula, e ele é um paciente que pode ter uma complicação cardiovascular dentro do internamento, e isso muito provavelmente pode estar associado ao excesso de catecolaminas, eu vou tentar ponderar o uso de catecolaminas e, se possível, evitá-lo, né? Vou usar com cautela. Vou deixar de usar? Vou deixar o paciente hipotenso? Não. Vou induzir hipertensão? Não, também. Não preciso ficar em busca de alguma coisa utilizando algo que me traga mais risco para o paciente. Vou fazer controle de dor e ansiedade, porque é um paciente que muitas vezes ele está acordado na nossa unidade, ele tem dor por posicionamento, ele tem dor por algum outro fator prévio, e isso vai fazer estimulação adrenérgica também no meu paciente. Então, eu também vou ter esse olhar. Vou tentar utilizar drogas que sejam mais seletivas, que tenham menos efeito colateral e interação com tudo isso. Vou olhar para o pulmão do meu paciente, né? Não é porque ele internou lá por um quadro de AVC que eu só reavalio se ele rebaixar. Não, eu tenho que olhar para o resto, né? Eu tenho que avaliar. Será que esse paciente não está... Será que alguém não está fazendo medicação demais, droga demais? Estão fazendo um desbalanço hídrico no meu paciente? Ou será que ele realmente não está evoluindo com alguma complicação pulmonar de causa neurogênica? Mas eu preciso olhar para isso, eu preciso pensar para poder identificar. Né? Anticoagulação, quando ela couber, né? E sempre avaliar risco-benefício. Tudo que a gente faz, a gente vai avaliar o risco e o benefício. Né? O risco de sangrar, o risco de não colocar isso. Manter a neuroproteção, que neuroproteção não é racionalíssimo, não é propofol, né? Neuroproteção é o meu cuidado básico que cabe dentro daquele paciente, né? O que ele precisa. O controle de glicemia, a pressão dentro dos alvos estipulados, cabeceira elevada, se esse paciente broncoaspira, porque provavelmente às vezes ele teve algum AVC em algum local específico, às vezes um AVC de ponte, que vai fazer com que esse paciente tenha uma proteção de via aérea difícil, então é um paciente que muitas vezes eu vou ter que ficar mais atento, ele vai fazer infecções associadas à assistência, então tudo isso tem que vir no meu contexto, tem que vir na minha cabeça e manter o suporte hemodinâmico. E aí, o que a gente tem que pensar é, o nosso objetivo é prevenir lesão secundária, porque a lesão primária já aconteceu, mas se tiver uma lesão secundária, a gente é diretamente proporcional a essa lesão secundária. Tá? Então, nós causamos, nós deixamos ela acontecer, nós conseguimos evitar que ela aconteça. Diagnosticar rapidamente as possíveis complicações e ofertar um tratamento mais assertivo para esse paciente. Condutas práticas nas primeiras horas de UTI são
a gente vai monitorizar esse paciente com cardioscopia, fazer troponina, sim, é importante colocar o exame, a gente esquece, a gente coloca, não coloca. Mas se a gente não falar sobre isso, a gente nunca vai colocar, né? Ecocardiograma transtorácico ou transesofágico, conforme a indicação desse paciente, né? Conforme o que eu preciso ou qual é a minha principal suspeita. Evitar sobrecarga volêmica, monitorização de pressão arterial, frequência cardíaca, se possível ou se necessário, né? Uma monitorização invasiva, principalmente paciente de uso de droga vasopressora ou vasodilatadora, como niprígio, esmolol. E uma equipe multidisciplinar ativa, coesa, participativa no tratamento do paciente, né? E essa equipe multidisciplinar, ela é bem multi mesmo, entre todo mundo da equipe médica, enfermagem, farmácia, físio, fono, psicologia, todo mundo que realmente está envolvido no cuidado do paciente, que olhe para esse paciente muito mais do que para o diagnóstico dele. Vou passar essa parte também, e aí o que eu quero discutir com vocês é um caso clínico que eu copiei lá da Jack, mas eu dei uma incrementada aqui para o cuidado de UTI. Então, vamos lá. A gente tem aqui um paciente masculino, 60 anos, previamente hipertenso, que dá entrada no hospital com uma hemiparesia de mídio esquerdo, iniciada há 3 horas e meia. Esse paciente, então, rapidamente é desviado para o protocolo de AVC. E lá dentro do protocolo, ele tem o NIH de entrada de 9, tá? Então, ele perdeu o ponto ali no de mídio esquerdo, tanto em membro superior quanto inferior, um pouquinho de paralisia facial e disartria. Quanto a dados vitais, esse paciente estava com uma glicemia normal, então nada que seja um mini stroke, né? Então, frequência cardíaca ok, uma pressão um pouco mais alta, mas dentro dos nossos limites toleráveis, e saturando bem, era MIT. Qual é o exame de mais de escolha? Tomo e? Eu já tomo. Então, me ajudou. Então, tomo limpa do paciente, aspecto 10, angiotomografia, o que tem na angiotomografia? Aonde? Cerebral média. Certo, que é cerebral média. De que lado? Direito. Beleza. Então, deu imagem sem sangramento, uma fusão de cerebral média e direito. Qual é a conduta? 3 horas e meia, não tinha nenhuma contraindicação à terapia de reperfusão. Trombólise e trombectomia. Então, beleza. O paciente foi submetido a trombólise com trombectomia mecânica. No terceiro dia, o paciente evoluiu com hipoxemia e hipotensão. A pressão arterial dele, invasiva, era de 89/57. Eu não sei se a média da sessão foi útil. Frequência cardíaca de 98, saturando 87 em área ambiente com uma respiratória de 32. Taquipneico, saturando hipotenso. Tá? Começando a ficar taquicárdico, provavelmente mal perfundido. Troponina teve elevação logo na admissão, tá? E aí, ao longo do tempo, foi subindo devagarinho. E lá no dia que o paciente piorou, ela já estava em 1,23. Tá? Levando em consideração aquele 14 nanograma que a Nebetes falou para a gente agora há pouco. Esse é o raio de tórax do paciente. E aí, o que aconteceu com esse paciente? Aí a gente fez um eletro, e esse é o eletro do paciente. Tão boa a imagem, mas aqui a gente vê uma inversão de ODD difusa, tá? Que pegando, então, V2, V3, V4, V5, 6. Esse paciente, então, foi submetido a um ecocardiograma beira-leito, tá? E ele, no ecocardiograma, também gostaria muito de colocar uma figura, um vídeo, mas eu sou péssima em tecnologia, então é só uma foto, tá? E a gente vê que esse paciente tinha uma fração de ejeção de 28%. O que eu tenho aqui na minha frente? Eu tenho um paciente que teve um AVC isquêmico, que foi submetido a uma terapia de reperfusão, e que no terceiro dia agregou uma disfunção cardíaca súbita. E essa disfunção cardíaca é o quê? Ele tá chocado? Sim ou não? Tá chocado. Tá hipotensão, taquicárdico, tá desaturando, tá mal perfundido, tem um raio de tórax com congestão, então um edema pulmonar bilateral, feio, horrível, né? Até o ápice. Tem alteração de eletro? Tem alteração de eletro? Tem alteração do eco? Tem, né? Uma disfunção de VE. Então, esse paciente tem um choque cardiogênico. Bom, essa daqui é a mesma sequência de antes, continuada dosada. O próximo exame veio em 43, foi acionado, então, a equipe da neuro, a equipe da cardio. O paciente foi encaminhado para hemodinâmica. A gente tinha uma elevação importante de troponina, tinha um paciente em choque cardiogênico, foi compensado e encaminhado para a hemodinâmica o mais rápido possível, porque a principal suspeita era que ele tinha feito um infarto agudo do miocárdio, né? Tinha uma disfunção aguda do ventrículo esquerdo.
No cateterismo, o paciente não tinha nenhuma evidência de lesão coronariana aguda. Então aqui a gente tem o CAT do paciente, não tinha nenhuma lesão. Na evolução da UTI, voltando, então, esse paciente em choque cardiogênico, que estava classificado como ISC, estava em uso de suporte hemodinâmico com vasopressores inotrópicos em doses moderadas, então ela estava com noradrenalina 0,5, vasopressina 0,08 e dobutamol. Foi submetido, então, a implante de um balão intraórtico, ficou 1:1, e esse paciente teve uma piora de função renal, foi indicado, então, prontamente hemodiálise. Um paciente hipervolêmico, com gesto, né, com edema pulmonar, hipotenso, com droga vasoativa doses moderadas a altas. Esse paciente, então, foi submetido a uma CVV-HDF. O que é isso? Diálise contínua, né, em que faz convecção e difusão, e a gente consegue, com isso, manter um balanço hídrico melhor para esse paciente, então a gente consegue tirar mais volume para ele e garantir um pouquinho mais de estabilidade hemodinâmica sem mexer tanto no fluxo, né, no fluxo de sangue, e aí sem causar tanta instabilidade para o paciente, tá? Após 72 horas de suporte intensivo, então, que é um tempo também coincidentemente, o tempo da diálise de um ciclo de hemodiálise contínua, o paciente na CVV-HDF tirou, no total de UEP, 10 litros e 500, já estava com droga vasoativa com Nora 0,16, do buta já desmamado para 5. No terceiro dia, então, foi retirado o desmamado e retirado o balão intraórtico com sucesso. Os marcadores de necrose miocárdica estavam em queda. O FTT já mostrava uma fração de injeção e recuperação, já estava em 51% ainda, as custas de nocotrópico, mas melhor. Então, uma recuperação parcial da função do VE, mesmo após a retirada do balão. Um raio-x de tórax já limpo, o paciente foi estubado sem intercorrência, teve recuperação completa da função renal, plano de desmame, de concluir desmame e droga vasoativa na UTI e alta na sequência. E agora, antes da gente abrir as perguntas para todo mundo, a gente tem uma convidada especial, que é a doutora Viviane Zétula. A doutora Viviane vai fazer os comentários um pouquinho e trazer um pouco a experiência dela e também todo esse engajamento que a gente tem tido junto com o doutor Álvaro também, nas discussões aqui sobre a Stroke Heart Syndrome. E, então, apresentando um pouquinho da doutora Viviane, ela tem graduação em Medicina e mestrado aqui pela Universidade Federal do Paraná, doutorado pela USP, é professora do Departamento de Clínica Médica no UFC, também professora do curso de coordenadora do programa de pós-graduação em Medicina Interna e Ciências da Saúde, mais tantas outras áreas de atuação dentro da neurologia, é pesquisadora dentro de doenças cerebrovasculares. Então, vai comentar um pouquinho para a gente, trazer um pouquinho da experiência dela também, e depois a gente abre para discussão junto de todo mundo. Doutora, por favor. Legal, muito obrigada pela apresentação, obrigada por estar aqui, né? A gente tem prazer de trazer esse assunto aqui junto com o Álvaro, né? Desde que a gente começou a trabalhar junto ali na pós, a gente começou a pensar em fazer projetos, né? Que associem. Eu acho que a fala aqui tem muito a ver com a conexão heart and brain, e agora heart and brain intensiva, talvez, né? Que a gente coloque, que isso eu acho que é um projeto que a gente trabalha há bastante tempo tentando trazer essa conexão, discutindo diversos pontos da etiologia do AVC, né? Porque talvez aqui a gente possa colocar que a recorrência do AVC, uma coisa que não foi também mencionada e que eu gosto de mencionar nas aulas, é que o AVC recorre muito. Se eu estou falando de coronário, mas se eu estou falando de AVC, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque nós, dentro da prevenção secundária, e aí a gente traz a prevenção secundária quando a gente reconhece a etiologia, né? A gente mesmo, dentro da prevenção secundária, seja colocar dupla antiagregabilidade, protocolo CHAINS, protocolo POINT, seja a gente colocar diante de diversas outras dentro do ASCOT, né, de aterosclerose de grandes vasos, de cardioembolia, de dissecção, a gente tem a recorrência do AVC. E para a recorrência do AVC, a gente precisa reconhecer o que está por trás desse AVC. Esse é o ponto, né? Então, quando a gente traz a Stroke Heart Syndrome, eu vou falar bem a verdade, no ano passado, a gente estava num evento na Colômbia, eu e Vanessa, né? E aí eu meio que de última hora fui chamada para falar sobre isso e tive que fazer uma revisão teórica
porque eu não tinha esse manejo, esse pensamento relacionado à troponina, essas coisas que já foi dito aqui, né? Os nossos guidelines, né? Tá aqui os nossos 2 R4 atualmente da vascular que eu trouxe para discutir isso, a gente vem pedindo. Troponina, a gente fez um protocolo que nós estamos seguindo no Hospital de Clínicas há pelo menos uns 7 ou 8 anos, onde a troponina já existe. Mas é assim, uai, o que eu faço com isso? Eu olho a troponina e eu chamo a cardio. Que ótimo, né? Daí a cardio vem e fala assim, vamos fazer um anjo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas ninguém sabe. E diante disso a gente foi criando, no meio do caminho a gente começou a falar de atriopatias, de biomarcadores, não é só a troponina, é o ProBNP que a gente vem trabalhando, a gente vem trabalhando com a parte do volume do átrio, de repente a gente parou de olhar o diâmetro e sim, vamos falar do volume. Então a gente teve um olhar para o coração bem bacana. Né, assim, ou bem melhor, porque isso muda fundamentalmente o que a gente faz de prevenção secundária. A gente ficava antigamente olhando esse tal de Chebyshev, né, que quem olha é o cardiologista antes de nós, e para nós, depois, a gente nem quer saber do Chebyshev. A gente nem quer saber do Resbled, não quer saber de nada. Tem fibrilação atrial, pum, anticoagula. Por quê? Porque a recorrência é alta. Muito alta, independente de qualquer outra coisa. Daí a gente foi olhar o átrio melhor, não olhar o diâmetro, olhar o volume, começar a olhar a taxupra, a FA paroxística a gente já falava, mas será que tem uma FA subclínica? E a gente começou a fazer essa discussão. E, junto com isso, o Heart and Brain foi andando no mundo, não fomos nós, né? Infelizmente, mas o mundo foi falando, e alguns encontros específicos de neuro e cardio aconteceram. Então, eu estou mega feliz de estar aqui diante dos intensivistas, né, que estão muito com a gente nessa luta, trazendo informações, e acho que sim, a gente pode olhar esse biomarcador específico, que é a troponina, que a gente está levantando faz quanto tempo, residentes? 2 meses que a gente pegou e falou assim, vamos dar uma olhada com isso melhor, porque isso começou a criar novas possibilidades. E aí veio um convite para o Álvaro de trabalhar com ele dentro desse banco maravilhoso que vocês ajudam ele a ter, né? Um trabalho árduo, enorme, grande. E aí eu fiz um convite para a Vanessa, para ver se a Vanessa queria fazer um doutorado, porque aí a gente fala do que é ser médico, do que é fazer pesquisa. São 2 coisas que não necessariamente são obrigatórias, mas que quando a gente tem essas perguntas e essas questões, a gente traz dentro da pesquisa no PPG Mix, que tem diversos de vocês aqui, que eu tive a honra de, a partir de 2023, assumir a coordenação. Né? Então, isso tudo é uma fala que não tem a ver, porque a gente já falou muito sobre isso, não tem quase nada para acrescentar, a não ser dizer que essas questões, essas perguntas, elas têm que virem, as respostas, elas têm que vir embasadas num projeto de pesquisa prospectivo, né? Algo que a gente pode perguntar junto com o mundo que está perguntando. Mas o que eu posso falar e acrescentar tudo que já foi dito e aprendi muito, Ana, principalmente, né? A minha parte da Vanessa a gente estuda mais, né? Mas assim, aprender a olhar a visão do cardiologista, né? De como que vocês olham esse aumento de estroponina, né? Porque a gente olha e chama cardio. E aí a cardio, cada um fala uma coisa, assim como vocês chamaram 3 neurologistas, cada um de nós vai falar baseado naquilo. E a gente entende de literatura que olhar a troponina é olhar a curva dela, né? Nada mais e tudo isso ao mesmo tempo, né? A curva, porque ele é um marcador, né? Ele é um marcador. Daí a gente está somando atualmente o ProBNP para a gente saber como é que está essa parte, né? Do ventrículo esquerdo, né? Então a gente vai olhar. E aí a gente vai olhar o átrio, porque a gente não falou muito de átrio aqui, mas a atriopatia, que não necessariamente é a fibrilação atrial, é a grande questão dessa conversa que nós temos. Porque nós estamos vendo, baseado em estudos de laboratório que querem enfiar a anticoagulação
goela abaixo por nós, né? Vamos anticoagular, vamos anticoagular, vamos anticoagular, e a gente bate na trave da anticoagulação, seja nos estudos que a gente já sabe, seja nos estudos com mais biomarcadores, seja no estudo mais leve, né, só trabalhando com tamanho de átrio, mas a gente vem batendo na trave. Então, tem mais coisa que nós não estamos entendendo para a prevenção secundária desse paciente, né? Porque o intensivista dá alta e fala, ufa, e alta vivo, né? E aí o cardiologista, ufa, né? Não era infarto, né? E aí fica a batata quente na mão de quem? Desse cara que vai recorrer esse AVC. E se ele saiu bem, se você trabalhou bem, nós é que ficamos com a continuidade desse trabalho, porque ele saiu bem, mas daqui a 4 meses, bum, recorre o AVC. E aí? Qual ASPOD? Em que etiologia nós colocamos? Porque, afinal de contas, não tinha fibrilação, a troponina caiu de nível, né? Não, o ventrículo esquerdo está bacana, e ele fez de novo, e fez um cortical de novo. E aí? Então, as perguntas vão muito além dos protocolos, né? Então, quando a gente tem esse protocolo, a gente olha o protocolo e a gente tem que fazer. No artigo, especificamente do Luciano Sposato, e ele estava no nosso evento, né, Vanessa? Ele fez uma palestra junto com a gente, né? Legal, porque ali, Heart and Brain, no Canadá, Heart and Brain da Duke University funciona. Eles trabalham juntos. Nós aqui trabalhamos separados. A gente faz umas pesquisas de opinião do que fazer, mas trabalhamos separados. Eles trabalham juntos, né? E ali entrou o quê? A ressonância magnética como marcador, que não é uma coisa que a gente usa muito hoje no PC. A gente usa se a gente pensa em Fabry, se a gente pensa em fibrose, daí vai lá. Mas não, ele é um super marcador junto com essa história toda, né? Então, eu tenho uma fibrose desse coração. Então, além disso, que foi muito bem colocado por vocês três, lindo, né? Tudo que eu li é isso mesmo, que a gente sabe. Mas a gente tem mais pergunta para fazer, né? Para a gente conseguir chegar na resposta que a gente quer. E principalmente na resposta que está na nossa mão, na batata quente que fica da recorrência. Se esse cara sai bem na primeira, na segunda, você pode ter certeza que ele não vai sair. Então, nós perdemos pela mão olhar esse paciente melhor, anticoagular esse paciente melhor sempre, né? Se veio antes ou depois, FA, antes ou depois, I don't care, né? E quantos cardiologistas ficam assim, mas esse tem um burden menor, esse não é tão ruim, porque lá em cima, se chegar um êmbolo, ferrou, né? Então, acho que é esse o olhar de equipe, de conjunto, né? Não só multidisciplinar, como multiprofissional. O multiprofissional para a gente é bem legal na fase aguda, no trabalho, mas o que pega mesmo é nós entendermos melhor para evitar recorrência. E aí vem, né, a gente vai extrapolar aqui a nossa conversa 2 minutos, ó, que a gente vem para pensar assim, antiagregante plaquetário e anticoagulante, será que é tão dual assim, né? Direita e esquerda? Né? Ou será que o COMPAS e diversas outras coisas vêm dando para a gente um olhar melhor da miscigenação da recorrência, né? Vamos botar a dó base, vamos pensar no trombo vermelho, um trombo branco, nas duas coisas, no fechamento. Então, a gente tem milhões de perguntas. O stroke heart syndrome, nada mais foi, você falou muito bem, não aconteceu em 2018. Né? Não é isso, nós só estamos conseguindo agora juntar as pecinhas e tentar classificar. E se a gente tenta classificar, a gente põe num projeto, a gente colhe os dados, e contra os dados, nós não vamos ter argumento de mudar uma terapêutica, de trabalhar de maneira mais adequada na troponina. Eu acho que no ProBNP é algo que tem que entrar para a gente conseguir fazer essa... tem que entrar um marcador de átrio, nós estamos falando de ventrículo, falamos da arritmia, falamos da ínsula direita, da desautonomia, e onde é que está os biomarcadores que nós estamos falando todos sobre esse átrio? Não está aqui, né? Quando a gente fez todos esses estudos de anticoagulação, ninguém está falando do átrio aqui. No ventrículo, né? Mas o átrio é o nosso ponto, né, de interrogação.
E é sobre isso, então, é da gente fazer perguntas em cima do que a gente tem. Eu só agradeço, não tenho nada para acrescentar, aprendi um monte, né? Quero ver se junto com os nossos R4, junto com a Vanessa, se esse projeto vingar, vai vingar, né, Álvaro? Vai, né? Assim, essa parceria, para mim, o professor Álvaro, ele foi meu professor, né? Então, não querendo dizer de nada, né? Sim, vamos deixar quieto isso. Mas, assim, é uma pessoa que eu admiro muito, né? Que construiu isso aqui onde nós estamos, que eu achei incrível, né? Que eu acho que a medicina vai para isso de coleta de dados, né? Agora, as coletas de dados têm que ter um significado, tem que ter uma resposta. E aí entra a pós-graduação e ou as pesquisas, patrocinadas ou não, né? Que vão trazendo diversas respostas para a criação daquela medicina. Né? A primeira vez que eu ouvi falar de medicina baseada em evidências fáceis foi o professor Alves, né? Que estava falando sobre isso naquela época, né? E que a gente vinha. Então, acho que a gente tem vocês, né, como todos, a maioria que eu não conheço, mas vocês têm uma oportunidade incrível de estar aqui com esse banco de vocês, com essa escola paralela aqui, né, que é, né, o CIPET, acho que é né, totalmente direcionado a ele, e que talvez a gente possa contribuir por estar com uma possibilidade de trazer projetos, criar projetos e principalmente instigar perguntas. O que a gente vê hoje é que a gente não faz pergunta, né? A gente engole goela abaixo o que alguém diz e põe em papel, né? Vamos pensar, né? Vamos trazer perguntas, e essas perguntas que eu trouxe aqui agora, sobre a atriopatia, sobre a conexão disso tudo que a gente falou do átrio, que a gente não vê muita coisa escrita dentro dessa síndrome, e tem, né? E olhar um pouco os exames complementares. Acho que a ressonância magnética vai fazer uma diferença se a gente conseguir botar um projeto que coloque a ressonância magnética. O Esposato falou sobre isso aquele dia, né, Vanessa? Que a gente ficou assim, né, caído, porque foi um neurologista, o Luciano Esposato, para quem conhece, é um neurologista, que eu brigo muito com ele por causa do FOP, que eu tenho uma grande dificuldade com ele, porque sou totalmente contra. Né? Então, a gente, sempre que a gente está em congresso, a gente se bate, mas ali ele deu uma aula de um cardiologista falando de ressonância no benefício da avaliação do AVC. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Acho que todo mundo aprendeu bastante. Eu só me coloco à disposição agora, falando como coordenadora da pós, que eu acho que eu não vou longe, em breve, né, a única essa falta, né, da estrutura da federal me deixa muito louca, mas, muito doida, eu fico muito brava com isso, mas enfim, é uma delícia poder estar em cabeças pensantes aqui, vocês se entenderem como um grupo refinado de cabeças pensantes, com pessoas que podem auxiliar isso, e sejam bem-vindos na PPG Mix para trazer essas questões, né? A questão lá é medicina interna, ciências da saúde, então a gente pode fazer um monte de perguntas com um monte de gente para tentar responder. E esse cérebro de curiosidade do médico e da medicina é que faz isso crescer. Vamos lá, né? O professor Álvaro pode agora, é nosso professor jovem docente, pode orientar assim, todos vocês, e a gente vai crescer bastante. Então, basicamente era isso. Muito obrigada. Se eu gostaria de chamar as três palestrantes para virem aqui na frente, a gente abrir para perguntas. Para começar, na verdade, uma pergunta tanto quanto simples, mas direcionada também para cada um, de uma forma que a gente pensa, a gente está num cenário de muitas dificuldades, onde a gente não tem um norte prático, efetivo, para a gente direcionar esse paciente, né? Então, é um paciente que ele gera muitas dúvidas de quando, de como, de que forma que a gente vai cuidar dele. Então, pensando especificamente nesse paciente neurológico agudo, né? Foi comentado bastante sobre esses marcadores clínicos e de imagem, o que a gente vai usar, qual é o paciente que a gente deveria ficar mais de olho. A gente falou muito sobre as regiões, sobre os tamanhos, sobre os fatores de risco, mas é muito mais sobre como vocês fazem isso na prática clínica. Então, queria perguntar para a doutora Vanessa, assim, como que você, na tua prática, de que forma você vê
e analisa esse paciente. Esse é o paciente que eu vou ficar de olho, esse é o cara que eu vou marcar uma consulta por mês depois que ele sair da UTI, esse é o paciente que eu vou acompanhar de perto. E da mesma forma para a Ana, né? A gente brincou, será que vai todo mundo para o CAT ou não? Quando que eu considero a troponina, quando que não? Né? Como que vocês tendem a ver esse paciente no sentido de... A gente sabe que a investigação ela vai ser muito individualizada em todos os cenários, né? Então, de que forma você tende a raciocinar nesse paciente? Poxa, esse cara vale a pena investigar. A troponina não é tão alta, mas já tem um histórico de DAC, não tem fator de risco, não tem, ele não teve nada que me sugira isso, mas um pouco daquele olhar clínico para o paciente, né? Como que você faz isso, né? E, obviamente, diferenciar isso de uma minhoca, de um infarto sem súmula, de alguma forma. E a Carol um pouco também já falou disso, mas como equilibrar isso, esse manejo, ao mesmo tempo em que a gente tem um cérebro para evitar uma lesão secundária, ao mesmo tempo que a gente pode ter um choque cardiogênico, como no caso, como que a gente consegue, de certa forma, pensar o equilíbrio entre um manejo neurológico e hemodinâmico, muitas vezes grave, nos extremos a gente fica um pouco mais amarrado, mas nesse paciente meio limítrofe entre uma descompensação, uma arritmia, aquela estratégia mais apurada de controle. Então, para a gente começar nesse sentido, assim, como vocês fazem? Essa que é a ideia. Vinícius, que a gente resuma a nossa prática aí em poucas palavras, eu vou tentar fazer isso. No contexto do AVC isquêmico, isso que a doutora Viviane colocou é importantíssimo, porque acho que a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é a prevenção para recorrência, né? Então, ali na fase hiperaguda, a gente está decidindo se reperfunde esse cérebro, né? Por exemplo, como o caso que você colocou, trombólise, trombectomia, mas tão logo a gente já está começando a pensar na recorrência, porque esse paciente ele pode fazer uma progressão de déficit, pode fazer uma nova isquemia, uma nova embolia, uma nova lesão. Então, quanto antes a gente começar uma terapia de prevenção, seja com antiagregante, seja com anticoagulante, colocando estatina, manejando a glicemia, cuidando dessa pressão para não se tornar uma pressão tão excessiva, né? Até a gente fala assim, a gente não se preocupa tanto em baixar a pressão, mas uma pressão que seja adequada para aquela situação, a gente já começa a pensar nisso. E na investigação etiológica que a gente já está olhando ali. Se eu tenho, por exemplo, um paciente que faz êmbolos bilaterais, direito, esquerdo, ou circulação anterior, circulação posterior, a gente já pensa de uma maneira um pouquinho mais intensa no coração, e não só no coração, mas também em coagulopatias que podem levar à lesão bilateral. Por exemplo, coagulopatia ligada ao câncer, né, que faz às vezes, embolias sistêmicas e o paciente vai ter vários. A gente já começa a pensar por esse lado. E na investigação, como a Ana Beatriz trouxe as diretrizes, a diretriz fala que a gente tem que fazer o eletrocardiograma, a gente tem que fazer a troponina, a gente tem que fazer o ecocardio, fazer investigação arterial, investigação laboratorial, os marcadores de inflamação, marcadores metabólicos. Então, isso a gente já coloca assim, tipo, já meio que rapidamente, para que nas primeiras 12, 24, 36 horas a gente já tenha uma noção etiológica e vá direcionando esse tratamento. Tem vários estudos que falam, AVC, se você não trombolizar o AVC minor, você faz dupla antiagregação, AVC não minor é aspirina, o AVC cardioembólico, anticoagulação, já vai direcionando para esse caminho. Mas indo, você perguntou qual o paciente que eu vou ver mais rápido no consultório, né? Muitas vezes esse paciente que eu vejo que ele tem, às vezes, uma lesão bilateral, ou que ele recorre, ou que ele tem um AVC grande, e que a minha investigação inicial ele não mostrou, né? Foi o ecocardio, marcadores inocente, uma disfunção diastólica leve, no estudo vascular praticamente não tem placa, né? Você não detecta ali um forameval patente, uma dissecção. Esse paciente, por exemplo, ele vai fazer um Holter, o Holter não vai ficar pronto ali nos primeiros dias. Então, a gente já combina de ver esse Holter. Eu peço, às vezes, uma bateria de coagulopatias para pacientes mais jovens. Nem tudo fica pronto até a alta. Já combina uma volta no consultório mais rápida para ver esse paciente, né? E entrando ali na questão da Stroke Heart Syndrome, é algo que a gente
começou a olhar agora, né? Mesmo falando, começou agora. Só que agora a gente está começando a entender um pouquinho melhor, né? Juntar essas peças que ele colocou e colocar eles dentro desse contexto que talvez esses pacientes, sim, esse paciente que teve um momento de troponina, fez essa curva, a gente vai ter que ver ele com mais frequência, porque os estudos mostram que esse paciente tem mais desfecho cardiovascular ali, não só nos 30 dias, mas ao longo de 1, 2 anos, ele tem um risco muito maior de novos eventos cardiovasculares. Então, talvez esse paciente a gente também vai ter que começar a ter esse olhar de trazê-lo muito mais frequentemente para consultas. Bom, eu acho que o que eu tenho a acrescentar talvez seja que não só ela tem que rever esse paciente, mas ela tem que me encaminhar esse paciente. Na verdade, eu acho que todo paciente com AVC merece um cardiologista, né? E esse acompanhamento, ele deve ser compartilhado com o neurologista, né? Então, a gente observa que, primeiro, o paciente que tem muito fator de risco precisa do cardiologista, porque, na verdade, a gente vai estar atuando também na prevenção dos fatores de risco relacionados ao AVC e vendo o coração concomitante. E muitas vezes, quando o paciente não tem muitos fatores de risco, a gente pesquisa ainda mais o coração, vai ver se é ECO-TE, paciente jovem, para ver se tem alguma coisa ali também, né, que justifique tudo isso. Então, eu acho que a avaliação cardiológica tem que ser, do paciente com AVC, tem que ser feito com um cardiologista em conjunto, né? Em relação à avaliação, acho que sim, eu acho que o átrio cada vez mais vem sendo entendido como um grande responsável por doença. Então, isso a gente vê em várias, não só no AVC, e pensando em arritmias que vêm do átrio, né? Mas a gente tem visto até assim, por exemplo, em valvopatia, insuficiência mitral, a gente sempre fala de insuficiência mitral funcional, aumento do ventrículo causando dilatação de anel, e hoje a gente começou a ver muito mais. E o átrio? Será que ele também pode ser a causa da minha dilatação de anel? Então, eu acho que a gente sempre esqueceu muito átrio, né? Em todas as patologias, nunca ele foi o principal responsável, e hoje, cada vez mais, a gente vem entendendo a doença, pensando no átrio como responsável ou contribuidor com o mecanismo da doença e como que a gente vai olhar para ele, né? Então, eu acho que a avaliação do ecocardiograma, ela não deve ser só, né, ver ali a fração de ejeção está boa e se resolveu, né? A gente sabe que existem diversos aspectos do ecocardiograma que são importantes, e cada vez mais a gente vem aprofundando a avaliação com exames mais específicos, como a ressonância, para avaliar fibrose, ver se tem edema, ver câmaras, né? Então, a avaliação cardiológica tem sido muito mais esmiuçada, principalmente em pacientes que a gente não tem causa, né? E, obviamente, que em pacientes que desenvolvem uma complicação mais grave, com certeza eles merecem uma investigação mais aprofundada também, para se entender mecanismo, avaliar risco de recorrência, de nova disfunção pós-novo AVC, então tudo isso a gente vai estar olhando, né? Os marcadores, né, que você pediu para comentar, então é difícil você saber até quando você ficar seriando uma troponina, né? Acho que a partir do momento que você tem um pico e uma queda, ou ele se permaneceu estável por alguns dias, talvez ficar seriando esse marcador de forma contínua não faça sentido, né? Até em termos de iatrogenia, que você possa vir de ficar fazendo exames demasiados para um paciente que eventualmente você não vai ter algum achado. Mas isso é uma doença nova, né? E eu acho que cada vez mais a gente vai entender os mecanismos relacionados com ela, entender para que o marcador está funcionando, quem seria, né? A gente tem alguns definidores de doença, né? Que eu até comentei alguns deles, mas isso é algo que ainda precisa ser entendido, né? A gente precisa entender melhor a doença para conseguir definir melhor a conduta e estratificação do paciente. E, por fim, eu acho que a própria fibrilação atrial, me defendo aqui, porque eu acho que a gente também olhou
O meu chá de ossos já é alto quando tem AVC, então tchau, tem que colocar para todo mundo também, né? Mas um dos fatores que determina o achado de FA é a monitorização, né? Então, quanto mais tempo de monitorização, quanto maior o tempo, quanto mais outro você faz, mais você diagnostica. Porque muitas vezes a FA ela é paroxística, ela não é percebida pelo paciente, então quanto mais você monitora, mais você encontra. Né? Hoje, com os Apple Watch, a gente tem visto um monte de paciente jovem definindo FA. Então, poxa, esse paciente deveria ser anticoagulado? Não deveria. A gente entra num baita de um problema quando a gente começa a rastrear demais, porque você não tem evento algum, mas agora o paciente tem FA, mas o Charles-Basque é baixo, mas o Hasbled é baixo. Então, o que fazer? A gente não sabe. Né? Então, acho que só a partir do momento em que a gente faz pesquisa, estuda, randomiza, que a gente vai ter uma percepção melhor do que a gente está iatrogenizando ou não na terapêutica, em investigação, né? E, obviamente, que a gente faz uma medicina melhor quanto mais a gente entende, compreende, diagnostica e tal, assim. Bom, da minha parte, acho que na visão do intensivista ela é um pouco diferente, porque esse paciente ele não volta espontaneamente para a gente, né? Então, se ele reaparecer, não é que ele recorrer. Ou a gente deixou passar alguma coisa e ele teve uma intercorrência ainda no internamento primário hospitalar e ele volta para a UTI. Então, acho que para o intensivista a gente tem que primeiro, assim, começar a pensar nisso desde o momento que a gente pega a história do paciente, né? Então, é um NIH alto. Esse paciente, o que eu espero já disso? Né? Aonde que eu acho que está essa lesão? Que tamanho ela tem? Vai ser reperfundida? Tem tempo para isso ou não tem tempo para isso? Foi reperfundida? Quais as complicações que eu posso esperar disso? Não foi. Ele vai fazer edema cerebral? Qual é o tempo do edema? Quanto tempo ele precisa ficar monitorizado na UTI? Por que um vai embora por 24, o outro com 5 dias? Por que eu começo a terapia dupla na chegada e o outro eu espero 5, 7 dias para colocar, sendo que o evento é muito maior? Então, entender isso, conhecer o doente, né? Então, saber o que esperar dele. Para saber o que esperar, eu tenho que saber aonde está o AVC, que complicação eu espero para ele, né? E não simplesmente deixar o paciente passar pelo internamento. Não, ele não é ali só para passar, só para ficar monitorado e ninguém olhar para aquela cardioscopia, ninguém ver nada, e aí no dia seguinte está tudo bem, ele vai, ninguém relatou nada, ele vai de alta. Não, a gente tem que fazer com que a nossa busca seja um pouco mais ativa, né? Entender realmente essas complicações, principalmente aquele paciente, que é o que a gente comentou hoje, o paciente faz um AVC disso, ou tem uma cerebral média fechada, ou então o paciente que tem um AVC de face posterior, que tem um AVC de tronco, ele é pequeno, né? Mas nem por isso ele está longe de ser menos importante ou menor gravidade para o paciente. Daí, pacientes que perdem muito da sua autonomia, né? Por um AVC pequenininho no tronco cerebral, às vezes muito pequeno que a gente mal consegue enxergar. E esse paciente tem uma dificuldade tremenda de comer, de respirar, de ficar, de engolir a própria saliva. E esse paciente ele vai voltar para você se você não fizer um bom plano terapêutico para ele, porque ele vai fazer uma infecção associada à assistência na enfermaria. E isso faz parte do nosso cuidado. Né? Não, a gente não está ali para fazer o plantão, terminar o plantão e está tudo bem. A gente está ali para estipular um plano terapêutico para o paciente. Ele é composto das primeiras horas, do primeiro dia, do todo o internamento e do que eu vou fazer para ele não voltar. Porque se ele voltar, isso também é minha importância, isso também é minha culpa. E a gente tem que agir nisso. Porque a gente é bom quando todo mundo é bom junto. Né? Então, se eu faço um bom trabalho, se a Cádio faz um bom trabalho, se a Neuro faz um bom trabalho, a gente precisa que todo mundo seja bom, trabalhe junto, para que esse paciente evolua bem. E, obviamente, se ele recorrer, na verdade, para a gente, em si, como intensivistas, vai fugir bastante da nossa alçada, porque ele vai recorrer, provavelmente, mais depois da alta hospitalar, né? Então, a gente precisa trabalhar num serviço em que a gente tenha uma equipe coesa, alinhada, que assuma esse paciente, que dê um cuidado depois para ele bom, que consiga fazer essa orientação,
porque a gente não quer simplesmente fazer o plantão e ir embora, né? A gente quer realmente que o paciente melhore. Isso que a gente tem. E não volte. Amém. Vinícius, se me permite pegar um gancho aqui com a fala da Carol, vocês que estão ali nesse cuidado intensivo das primeiras 24, 48, 36, seja horas, vocês têm ali um ponto importantíssimo para nos ajudar a entender essa fisiopatologia, que vocês estão com o monitoramento, com o cardioscópio, então olhar para ver se ele faz realmente alguma arritmia nesse intervalo, olhar essa variabilidade da frequência cardíaca, da pressão arterial, desses marcadores inflamatórios, neuromorais aí de fase aguda, é um ponto que pode nos ajudar muito. Então, eu acho que é isso que a gente quer dentro desse projeto, que esses dados que são coletados ali dentro da terapia intensiva, eles passem a ser olhados para buscar essas complicações e, buscando essas complicações, né, a gente só trata o que a gente diagnostica o que conhece, trata o que conhece, a gente fazer o manejo mais adequado do paciente. Poxa, eu tenho uma pergunta. Foi muito boa a aula, sabe? Com certeza eu vou olhar agora para o AVC de um jeito diferente, né? Mas minha pergunta é o seguinte, de acordo com a fisiopatologia, né, da doença, você faz uma lesão no sistema autônomo, faz uma descarga de catecolamina, faz um processo inflamatório, mas eu posso ter isso também no trauma. A pergunta é assim, eu peço troponina para quem faz TCE agora? Ou não? É documentado também que não é só o AVC isquêmico que faz isso, né? O HSA, o AVC hemorrágico, outras lesões encefálicas, crise convulsiva, estado de mal convulsivo, meningite, encefalite, trauma de crânio, edemas cerebrais, todas essas lesões que podem atingir alguma dessas áreas relacionadas ao controle do sistema nervoso autônomo podem fazer injúria cardíaca. Então, o paciente que a gente também tem que começar a olhar dessa forma também, né? A lesão encefálica, não só o AVC isquêmico, ela pode levar a esse dano do miocárdio e fazer essas manifestações. Brincadeiras à parte, mas tô adorando, todo mundo olhando pro coração, né? E aí, pessoal, perguntas? Opa, Douglas. Pensando no perfil de segurança, na opinião de vocês, né? Sobre o perfil de segurança do uso do beta-bloqueador quando a gente tem essa tempestade de catecolamina. A gente tem os estudos com o metoprolol, né? Então deve existir um perfil de segurança para isso. Existe o osmolol, que tem um tempo de meia-vida mais curto. Então, vocês acreditam que isso a gente já pode colocar no beira-leito numa situação mais aguda? Isso é viável? Carece de mais estudos? Essa taquicardia, ela é compensatória por uma vasoplegia de um choque neurogênico associado? É marcador inflamatório que está subindo? Será que isso é só o insulto das catecolaminas? Queria saber um pouquinho qual é a visão de vocês na possibilidade de uso desses catecolaminas no momento hiperagudo. Bom, assim, a gente acaba roubando um pouquinho dos guidelines internacionais e que, na verdade, o que é mais usado é o labetalol, né? A gente acaba utilizando o metoprolol porque é o que é mais similar e mais parecido. Se você olhar o protocolo do INC em si, a gente usa metoprolol para baixar a pressão no PA, né? Então, ela tem uma certa segurança, sim, ela pode ser usada nessa fase hiperaguda, sim. Por que a gente usa o metoprolol e por que a gente não usa o esmolol? Porque é mais rápido fazer o metoprolol, né? Para fazer o esmolol, eu preciso, além de prescrever, eu preciso que o técnico pegue, dilua, monte a bomba, coloque no equipe, coloque no paciente. Então, fazer uma droga titulável demanda um certo tempo. Então, o metoprolol ele ajuda nisso. E você ter uma droga que você tem no carrinho, aspira e vai fazer 1 ml por minuto, e você vai monitorar o paciente nesse momento. Então, sim, ela pode ser usada nessa fase hiperaguda sem grandes complicações. Acho que, respondendo a sua pergunta, não sei te dizer se é compensatória, se não é. Isso, muitas vezes, nem na beira-leito a gente vai conseguir saber, né? Por isso que a gente tem que
ter o paciente na mão, e ter o paciente na mão é conhecer bem ele desde o momento que ele chegou. Não, ele não chegou assim. Quando ele chegou, ele tinha um outro perfil e agora ele mudou. E ele mudou por quê? E tentar buscar nesse porquê todas as respostas que a gente possa ter, trazer a enfermagem junto para nos dizer assim, olha, aconteceu algo de diferente, então, alguma coisa que pontual que pode me relacionar e me dizer, será que isso é compensatório? Será que está fazendo uma infecção associada à assistência? Ou será que isso é uma injúria miocárdica causada pelo AVC? Então, não, a gente nunca vai ter essa resposta assim muito fácil, né? Depende muito, acho que muito mais da gente mesmo ali naquele momento, mas a droga, assim, é bem segura. E a gente tende a tentar agir rápido, né, para resolver aquela situação, só que você tem que também ter esse olhar como um todo, né? Além disso, como é que está a temperatura desse paciente, né? Como é que está o estado de perfusão, de hidratação desse paciente. E esse dado que até a Ana trouxe era um estudo experimental, né, do ESMOL. Então, também a gente tem que tomar cuidado para não extrapolar demais, né, coisas que ainda também carecem, assim, de uma grande evidência. Seguro né, a gente utiliza, assim, especificamente pensando, vamos prevenir uma complicação da estrocárdio síndrome, acho que ainda tem um caminho longo para a gente chegar lá. Eu acho que o beta-bloqueador, ele mesmo quando você pega infarto agudo do miocárdio, você inicia nas primeiras 24 horas, né, exceto se o paciente está chocado. Né? Se o paciente tem sinais de choque, o beta-bloqueador está contraindicado. Né? Então, você tem que analisar teu paciente. Obviamente, os estudos são experimentais, mas no contexto, pensando na parte coração, acho que o beta-bloqueador, a minha impressão é que ele seria benéfico, né? Tanto em termos de reduzir essa ativação adrenérgica, né? Quanto em termos de perfusão coronariana, diminuindo o débito, melhorando a perfusão. Né? Então, acho que ele teria benefícios em relação ao coração, pensando exclusivamente no coração, né? Se não tiver nenhuma contraindicação na parte neurológica. Tinha mais pergunta? Pergunta que dá para a Ana. O paciente que faz um AVC, um padrão embólico, você faz um Holter e não detecta ritmo de fibrilação atrial, mas você detecta aqueles ritmos pré-fibrilatórios, né? Tem uma alta densidade de táxi supraventricular e tal. Como o pessoal da CARD tem visto isso aí na questão de indicar anticoagulação sem ter detectado FA, mas talvez esses outros marcadores. Geralmente, com apenas marcadores, a gente acaba não indicando, né? A gente gosta do registro de um ritmo que gera, né, coágulos para você, né, uma FA, para você realmente estar indicando a anticoagulação, né? Existem alguns, mesmo em estudos eletrofisiológicos, mas algumas alterações vistas por eletrofisiologistas que definem algumas alterações eletrocardiográficas que podem sugerir que esse paciente pode vir a ter fibrilação atrial, né? A gente não anticoagula por isso, né? Mas esses pacientes geralmente têm uma monitorização muito mais frequente. Eventualmente, no paciente desse, você sugere, usa a Apple Watch, compra o Apple Watch, né? Você faz faz um acompanhamento mais frequente, né? Exames mais frequentes, eventualmente detecções dessas formas alternativas, para você, no momento que você realmente define, aí sim você anticoagula. Ou se você, por exemplo, fazer um eco transesofágico, né, para ver se tem algum êmbolo, se você tem contraste espontâneo no apêndice atrial, para serem algo mais pautável, né, falando a favor da anticoagulação. Ótimo. Bom, primeiro, eu acho que eu sou o mais velho aqui, fui o que mais aprendi. E eu acho que a gente viu, principalmente no tempo que eu pratiquei medicina, eu leio um monte de medicina, sem entender isso que estava acontecendo, sem chamar desse jeito. Quantas vezes os doentes terem uma hemorragia subaracnoideia ou um trauma e fazer um edema de pulmão neurogênico, né? Fazer uma crise hipertensiva, desenvolver uma fibrilação atrial aguda, desenvolver uma morte súbita que você não conseguia entender, no quarto de hora, tão neurológico.
não tinha explicação. Acho que o grande dúvida agora é a gente tentar entender que existe um diálogo ou existe um bug, né, entre um crosstalk entre o cérebro e o coração. Mas, como a gente trabalha na UTI, possivelmente nós estamos vendo doentes mais graves, só, não doentes menos graves, possivelmente a gente deve ver mais isso do que a base, né, daqueles doentes que eventualmente não são sequer internados ou são internados na enfermaria. Né? Esses doentes mais graves, como o mecanismo das síndromes, elas têm por trás uma injúria miocárdica, vocês estão identificando isso através de biomarcadores, por trás do mecanismo fisiopatológico, de hiperatividade adrenérgica, de hiperatividade inflamatória, de cortisol, de hormônios de fase, não tem sentido de que isso comprometa só o coração. Isso deve estar comprometendo outros órgãos, deve estar comprometendo também o pulmão, fígado. Então, a gente, de alguma forma, poder colaborar e tentar entender também se aquele doente que tem um stroke, uma doença cerebrovascular, se esse doente faz uma lesão cardíaca, mas quem tem às vezes, uma forma isolada, um biomarcador que a gente possa avaliar a função renal, mapear O2 e FO2 do pulmão, ou eventualmente uma colestase. Que alguns anos atrás, a NASA fazia uns 15 anos atrás, a gente publicou um artigo descrevendo um grupo de doentes com hemorragia subaracnoideia, vendo que esses doentes desenvolviam frequentemente disfunção e falência do difusor. E isso era não associado com infecção. Acho que isso é bem conhecido, né? Esses doentes que têm grandes catástrofes intracranianas, eles, enfim, produzem uma série de substâncias inflamatórias que levam a disfunções orgânicas sem precisar da infecção como um elemento adicional para poder causar essas disfunções. Mas a gente só vê o doente que causa grande disfunção. Como vocês possivelmente só veem aqueles doentes que causam grandes síndromes cardíacas, mas por trás tem muitos doentes que têm pequenas síndromes cardíacas, ou tem só biomarcadores alterados. Possivelmente a gente pode colaborar e enxergar se esse doente também não faz disfunção pulmonar, não faz disfunção renal, não faz disfunção hepática, não faz dissonância imunológica, porque esses doentes acabam se predispondo a fazer infecção intercorrente, infecção hospitalar mais frequentemente. Né? Tudo isso tem a ver com o mesmo mecanismo fisiopatológico de base, que não compromete só o coração, compromete outros órgãos. Vocês acham que isso faz sentido? Você pode colaborar de alguma forma? Acho que sim, não faz sentido mesmo que seja só o coração. Não faz sentido mesmo que seja só o coração. Não sei. Mas acho que a gente ainda tem muito a progredir, né? Muito que pensar, muito que perguntar, né? Muito que estudar para poder ter essas respostas e novas perguntas para as coisas que a gente ainda nem imagina. Mas com certeza concordo. Acho que sim, a gente às vezes infere coisas, né, do nada, assim, acho que não foi nada, acho que foi um passamento, né? Que acontece, porque a gente não sabe o que aconteceu. Bilirrubina que aumenta, bilirrubina que sobe, infecção que sai do nada. E a gente trata ali, trata uma infecção que não existe. Bem, pessoal, perguntas ainda? Uma última, alguém quiser para a gente fechar? Mais alguém? Então, gostaria de agradecer mais uma vez. Acho que hoje, de todas as aulas, foi um modelo mais diferente e que todo mundo está saindo daqui bastante contente. A gente também colocou o nosso primeiro simpósio Stroke Heart,
né? Mas de uma forma que cada vez mais a gente consiga aproximar essas parcerias no sentido de pensar que isso pode ser diferente, que a gente tem perguntas. É bom quando a gente sai de uma reunião como essa com mais perguntas do que respostas, porque isso faz com que a gente chegue amanhã de manhã, onde quer que a gente esteja nos nossos hospitais, olhe para os pacientes de uma forma a se permitir a dúvida de ver algo além do que a gente habitualmente está disposto a ver, né? Então, quando a gente identifica que pode ser que tenha algo mais, a gente se incomoda, e esse incômodo é benéfico, é esse incômodo que vai fazer a gente ir atrás, de alguma forma, dos recursos que a gente tem a buscar respostas para essas perguntas, né? Se a gente não tem perguntas, a gente só replica mais do mesmo e deixa com que essas coisas vão passando, a gente vai vendo os pacientes de uma forma, até de certa forma, passiva, né? E a ideia é que esses espaços também sejam esses espaços de questionamento, que a gente possa vir aqui, possa questionar, possa trazer essas dúvidas, sair daqui com outras dúvidas, para além daquelas que nós trouxemos, né? Sempre quando a gente resolve um problema, a gente cria mais 5. Eu acho que a ideia é a gente continuar criando esses problemas, é sinal de que estamos indo cada vez mais para frente, mais complexos, com interações diferentes, com perguntas diferentes, né? E esse é o objetivo e esse é o espaço para isso. Obrigado pela presença de todos na sala de aula e até agosto com a nossa próxima reunião científica.